Maduro convoca militantes contra os Estados Unidos. Trump dá recado a ministros de Lula. CEO de grande empresa emparedado por Magnitsky. Pessoal, o Brasil realmente não é para amadores, né? A gente começa o vídeo aqui com muita informação, esse vídeo de terça-feira, né, dia 19 de agosto, e a gente começa justamente com Nicolás Maduro, ditador amigo do Lula, anunciando uma mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante as ameaças dos Estados Unidos. Além disso, em uma conversa com o CEO de uma grande instituição financeira aqui do Brasil, ele manifestou preocupação com o emparedamento dos bancos, né, com essa decisão nova do Flávio Dino para que não cumpra a lei Magnitsky. Como ficará daqui para frente? Além disso, a gente começa aqui o vídeo com nada mais, nada menos que o filho do Jair Messias Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e ele debocha aqui do Flávio Dino, dizendo para que o Flávio Dino mande a sua decisão de não aplicação da lei Magnitsky do Brasil para os Estados Unidos. Vamos ouvir aqui e entender o que está falando Eduardo. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. Vamos já direto ao vídeo aqui. O Brasil, meus amigos, eu vou te falar, não é para amador mesmo não. O cara da Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro, tá falando que a lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Mas, meus caros, é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil. E a lei é clara nesse sentido, ela só fala o quê? Que só podem, né, que estão sujeitos a não terem mais relações financeiras com os Estados Unidos aqueles que mantiverem contas bancárias consancionados nela. Só o que ele está falando aqui é claro, né? Porque, na verdade, essa lei se aplica a instituições dentro dos Estados Unidos que não podem ter como clientes ou parceiros empresas de fora dos Estados Unidos, como é o caso aqui do Brasil, que tenham sancionados como clientes, que é o caso de um banco aqui que tem o Alexandre de Moraes como cliente. Então, funciona dessa forma, não é aplicada diretamente no Brasil, mas através dos Estados Unidos. No caso aí o Moraes, né, que é violador de direitos humanos. Então, na verdade, o que o Dino tem que fazer é mandar a decisão dele para os Estados Unidos, para ver se as agências americanas vão respeitar a decisão do juiz Flávio Dino. E aí sim eu vou te dizer, aí é uma violação da soberania americana, né? Extraterritorialidade sendo aplicada na veia, algo que é proibido até pela nossa Constituição, e que a DOJ Penbond já deu aquela puxada de orelha do Alexandre de Moraes em maio sobre isso. Meu Deus do céu. Aí, pessoal, então, Flávio Bolsonaro falando, né, que o mais certo seria o Dino mandar para os Estados Unidos essa decisão dele, mas, pessoal, acredito que não vai ter grande efeito essa decisão do Flávio Dino, porque entre os bancos tomarem multas bilionárias em dólares e descumprir uma decisão do Brasil que depois pode ser revista, eu acho que eles vão optar pela segunda opção. Próxima notícia aqui, Camarote aqui, que até gagueja ao falar, né, pessoal? Falando que conversou com o CEO de uma grande instituição e a preocupação nesse momento é justamente em emparedamento que os bancos se encontram, né? Responder à justiça brasileira ou às sanções americanas. Vamos ouvir aqui. Isso, porque a gente está vendo aí, de certa forma, o Supremo tentando dizer, ó, a lei Magnitsky não vale para o território nacional. E os americanos dobrando a aposta. Ah, vai ter que valer sim. Então eu te pergunto, quem é que vai levar a melhor? A crise escalou, né, Strali? Boa noite a você, a Ana, a Gabeira, você assinante. É um impasse, cada vez mais está escalando mais essa crise. E no meio disso tudo fica justamente as instituições financeiras. Estava falando agora com um graduado, CEO de instituição financeira brasileira. Pessoal, a insegurança jurídica que traz, né, esse tipo de situação é gigantesca, né? Como é que o Brasil vai ser levado a sério se toda hora um ministro do STF está tomando uma decisão aí contrapondo, né, tentando se proteger, tentando proteger um amigo, um colega de trabalho e por aí vai, né, colocando a verdade, as necessidades das empresas e do país em segundo plano, né? Fica muito complexo isso.
Exatamente isso, preocupado exatamente com essa situação, esse emparedamento que as instituições financeiras ficam. Vamos lá. Primeiro, o ministro Flávio Dino fala algo que é real, é uma decisão que é real, ou seja, uma decisão de outro país só tem validade aqui com validação da justiça brasileira, né? E aí tem recado claro, apesar de ser um caso envolvendo ali a tragédia de Mariana e a justiça inglesa, na verdade, quando ele faz esse alcance, foi muito bem explicado pela Carla, ele está pegando a situação atual. Ou seja, o que ele está falando aqui, que foi através de uma outra ação aí da Vale, que não tem nada a ver com a Lei Magnitsky, mas ele engloba também a Lei Magnitsky, né, ao dizer que nenhuma decisão aí de empresas estrangeiras podem influenciar, né, decisão dos Estados Unidos, ou seja, de que país for, podem influenciar aqui no Brasil sem que passe antes pelo STF, né? É isso que ele acaba falando aqui. A Lei Magnitsky. E aí você tem, de fato, algo que envolve o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, o Supremo, com essa decisão do Flávio Dino, a justiça brasileira dá uma blindagem também. A grande questão é o seguinte: hoje, pelas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, ele pode manter conta no Brasil, pode manter cartão de crédito no Brasil. A questão é... Pessoal, o que o Camarote está falando está errado, tá? Porque não pode, né? A Lei Magnitsky, ela é aplicada e com as sanções que chegam através da Lei Magnitsky, né, nenhum parceiro de instituição financeira americana, né, pode manter o Alexandre de Moraes como cliente, tá? O que ele está falando aqui não procede e os bancos serão notificados disso, né? Com essas são as primeiras sanções. Isso pode aumentar a graduação, os Estados Unidos podem aumentar essa graduação. E aí, como é que ficam as instituições brasileiras? Essa é a grande questão, porque está claro, uma legislação ou uma decisão de uma justiça de outro país, ela não tem interferência na justiça brasileira, como também uma decisão da justiça brasileira não tem interferência em outro país. E fica claro, por exemplo... Mas isso, né, pessoal, isso a gente já sabe, né, e a Magnitsky não interfere aqui no Brasil diretamente, mas indiretamente por empresas americanas. Pessoal, próxima notícia aqui, a gente vê o Maduro anunciando uma mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante a ameaça dos Estados Unidos. A gente sabe que o Trump aumentou para 50 milhões de dólares o prêmio pela cabeça do Nicolás Maduro, amigo de Lula, ditador amiguinho do Lula, e líder do cartel venezuelano Los Soles, né? Então, a gente vê o Nicolás Maduro anunciando ontem a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao que chamou ameaça dos Estados Unidos, que aumentaram a recompensa pela captura do líder venezuelano, por bem ou por mal, tá, pessoal? Vivo ou morto. Então, o que ele fala aqui? Vou ativar nessa semana um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos em todo o território nacional, milícias preparadas, ativadas e armadas. Pessoal, a Venezuela não tem arma nem para um terço dessas pessoas, se fosse o caso, mas eu acho que para muito menos que isso, né, pessoal? Pessoas teriam que sair com foice na rua, com pedra, com o que fosse, né? Menos com armas, né? Chega a ser ridículo isso, né? Um número desse contingente aí absurdo. Fuzis e mísseis para a Força Camponesa para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela, proclamou Maduro. Mísseis e fuzis para a classe operária, para que defenda a nossa pátria. Quem sabe armando toda a população, ou grande parte da população, a própria população tem a força para derrubar ele, né, pessoal? Já com as armas que ele mesmo deu. Então, no início de agosto, o governo Trump levou para 50 milhões de dólares, cerca de 270 milhões de reais, a recompensa pela cabeça do Nicolás Maduro. Tá aí, pessoal. Então, Maduro aí tentando
se manter no poder a todo custo, mas o nervosismo, obviamente, já bateu nele, né? E ele está realmente apavorado, porque agora sabe que o negócio é para valer. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta nos comentários o que você acha, né? Quanto tempo vai demorar para o Maduro sair do poder aí por mal, via força lá na Venezuela, tá? Clica no like aí para ajudar na divulgação do vídeo. A gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.